aqui são aqueles dados que eu estava colocando para vocês com relação à taxa de sindicalização. Alguns componentes importantes do Fordismo. Aí, pode passar, trazer um pouco para a discussão nossa. O que aconteceu no Brasil? Aí eu queria ouvir de vocês. O Brasil teve 3 pontos de inflexão no nosso processo de industrialização. Né? 30, né? No golpe de Getúlio, primeiro golpe de Getúlio, certo? Na perspectiva de romper com a lógica da República Velha, que na verdade ensaiou algumas coisas importantes, como regulamentação do mundo do trabalho, aquelas coisas todas que a gente conhece. 50 com Juscelino, né, quando tem um arranque industrial importante, formação depois da Companhia Siderúrgica Nacional, depois mais tarde Petrobras. Mas aí fala em Getúlio, né? Getúlio, 30. Eu acho que implantou as bases todas. Isso. Na década de 50, né? Não, 30, depois Getúlio, 50. Isso. Só já veio na rebaba, isso. Trazendo o capital. Mas ele, de uma certa forma, ele alavancou isso. E depois, mesmo na ditadura, no segundo PND do governo Geisel. Isso é interessante porque, olha, a gente assim, todo mundo diz que os anos 80 foram os anos perdidos. Né? A Margaret Thatcher se elege em 79, o Reagan em 80, e eles instituem o que está sendo chamado de neoliberalismo. Impõem ao mundo isso. Como impõem ao mundo? Eles impõem ao mundo a desregulamentação dos fluxos financeiros de capital em todos os países. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 milhões de dólares, vou entrar, colocar no teu país, eu entro, mas eu tenho uma regulamentação, eu não posso sair em tanto tempo, vou pegar um percentual e investir no capital produtivo, você tinha tudo isso. Não é? O que eles fizeram? Eles regulamentaram isso, entra, ele sai a hora que quiser. Ele impôs que o capital do mundo inteiro financeiro fosse para lá, o resto do mundo veio a reboque. Né? Nós estávamos vivendo isso a partir de 89, e depois ainda estabeleceram o consenso de Washington, que é uma imposição aos países periféricos de privatização, de regulamentação, tudo isso. É muito recente, que eu acho que nós vivemos a rebaba desse processo hoje. Oi? Estamos super. Estamos. E aí, no Brasil mais. E aí o que acontece? A partir desse... Isso, o que acompanha isso no Brasil é um fenômeno interessante, que o segundo PND do Geisel alavancou o nosso processo industrial. O Brasil, para vocês terem uma ideia, nos anos 80, na entrada dos anos 80, 32% do PIB brasileiro era decorrente da produção industrial. 32% do PIB. Num momento em que o mundo... Os Estados Unidos, por exemplo, nos anos 60, nos dias dos anos 60, 44% de todos os produtos industrializados do mundo eram provenientes da indústria americana. Olha que loucura. 44% dos produtos industrializados no mundo eram provenientes da indústria americana. Hoje está em torno de 18%. Você tem isso, inclusive, explica um pouco a eleição do Trump. Porque você tem um processo de desindustrialização nos Estados Unidos enorme. Voltar a ser o que era. Detroit é uma cidade fantasma, destruída aquelas fábricas. Esse processo, ele cursou, eu estou misturando um pouco, mas está tudo superposto, eu acho, sabe? Ele cursou com a chamada reestruturação produtiva, onde a capacidade tecnológica de você aproximar o tempo e o espaço no mundo com a indústria de informática, informação e comunicação é brutal. Hoje, um japonês está dormindo lá, ele pode comprar ações da bolsa aqui, agora, nesse momento. Então você tem um processo de tecnologização brutal dos meios de comunicação, redução de tempo e espaço, e um processo que é absolutamente imaterial, capilarizando dentro da produção. Eu sempre dou esse exemplo na sala. Você entra para fazer a vistoria de um automóvel, de um Ford, um carro, um Ford. Aí você entra, o cara abre o capô, bota um plug ali no computador, ele tem o programa do carro ali no computador e aquele programa identifica todas as falhas do automóvel. E ele, em alguns procedimentos, ele regula essas falhas. É imaterial puro. E outros ele identifica uma peça que está danificada que você precisa trocar, e é material. Estou dando esse exemplo porque esse conjunto de conhecimento imaterial se capilarizando dentro da produção é um processo real, cada vez mais desloca o trabalhador. Então você tem, a partir dos anos 70, que se acentua nos anos 2000, é um processo onde
esse componente do imaterial, ele está cada vez mais forte na produção. O capital hoje, cada vez mais, não sei se vocês concordam comigo, ele não contrata em função da capacidade técnica do trabalhador, que antes o sujeito tinha que fazer um curso. Ele fazia um curso de metalúrgico, um curso, sei lá, de soldador, um curso de pintor, que trabalha em estaleiro, um engenheiro faz um curso de engenharia, com esse conhecimento ele leva a vida laboral toda. Eles não contratam, eles contratam hoje em função da capacidade de resolver problema para a empresa. Né? Isso, você pega o discurso do presidente da Chrysler, ele diz isso explicitamente. E com esse fenômeno, e com esse desenvolvimento tecnológico, o que acompanhou esse processo, inaugurado pela Margaret Thatcher e pelo Reagan, foi uma cacetada na alma do movimento sindical. Eles quebraram a estrutura do movimento sindical inglês. É que a gente não tem informação sobre o Japão. O Japão tinha um movimento sindical muito forte. A Toyota quebrou eles com greve de 1 ano, e a partir daí começaram a passar regulamentações formais nos congressos nacionais de diversificação de formas de contrato de trabalho. A nossa tragédia, eu acho, uma delas. Você não tinha terceirização no Fordismo, ou era residual. Depois você passou a ter terceirização, você passou a ter o trabalho sazonal, que é o trabalhador que é contratado por um período onde você tem uma demanda maior. O teletrabalho, que é o que eu tenho uma indústria têxtil, eu encomendo você fazer botão. Quero que você faça 10 mil botões. Você bota uma máquina no seu quintal da sua casa e você faz. Isso é golpe. Pois é, isso é uma forma de você não tem contrato, você não tem, a empresa não tem nenhum dever sobre direito trabalhista nenhum. Então você tem hoje, a partir dos anos fundamentalmente 70, mas mais acentuadamente 80, 90, e no Brasil, depois dos anos 90, com Collor e Fernando Henrique, e que esse governo está trazendo de volta, um processo de desagregação orgânica do mundo do trabalho, que o mundo inteiro está vivendo. Está vivendo. Isso é um problema muito grave para a gente pensar a resistência do trabalhador organizado. Tá certo? Então, isso é um componente estrutural do capitalismo da reestruturação produtiva. Né? Então, voltando um pouco à discussão dos anos 80, o Márcio Postman lançou um livrinho agora, interessante, sobre a desindustrialização no Brasil. Se nos anos 80, a gente entra nos anos 80 com 32% do PIB decorrente da produção industrial e mais uma taxa de sindicalização que nós não tínhamos precedente na nossa história. 33% da sindicalização no Brasil tinha nos anos 80. Para a gente entender o que foi o vigor do movimento que, na verdade, sepultou a ditadura. A ditadura começa a ser enfrentada nos anos 70, mas acompanha um processo de um movimento sindical forte quando o Lula é presidente do Sindicato Metalúrgico. Aquela greve do final dos anos 70 foi uma greve que ganhou o conjunto da sociedade. O apoio social àquela greve foi importantíssimo, que os caras cortaram o salário, a sociedade fazendo vaquinha para bancar. Eu participei de assembleia lá na época, eu tinha me formado, estava no sindicato, de assembleia no campo de futebol, cara. Assembleia no campo de futebol, era uma loucura. Virou para isso. É isso. Então, o que acontece? Você tem os anos 80 como um processo desse fenômeno da industrialização brasileira. E como um processo, como decorrente disso, uma enorme força do movimento sindical. Isso foi fundamental para sepultar a ditadura. A gente consegue eleição direta em 82, depois a luta pela Constituinte. Primeiro já conseguiu a anistia, certo? A luta pela Constituinte. A Constituinte, 88, que o Hermano lembrou, que teve conquistas importantes, nós perdemos muita coisa naquela Constituinte, mas ganhamos muita coisa. Começou em 86, né? 86, e depois a eleição direta, 89. Então, os anos 80 foram os anos, se a gente pensar, do ponto de vista da nossa realidade concreta, de um vigor enorme. Inclusive, trazendo para a nossa discussão da saúde, o Brasil teve pela primeira vez sistema de saúde em 1930. Não tínhamos sistema de saúde. E é um sistema de saúde que nasce perverso. Ele nasce centrado na previdência social, onde só os trabalhadores do mercado de trabalho formal tinham direito ao serviço público, né? E leva isso até os anos 80. O que está na Constituição de 88, esse sistema único, que a sociedade brasileira construiu, um sistema universal de saúde, onde saúde é direito de todos, dever do Estado, descentralizado, com participação social. Isso é um ganho absurdo. Principalmente quando a gente pensa na sua história. Aí você pensa assim, tá bom, mas o SUS está devendo demais. Claro que está devendo. Aí voltando à nossa discussão. Naquele processo fordista e keynesianista da Europa,
Os países capitalistas europeus, na lógica do keynesianismo, que construíram sistemas universais de saúde, leia-se Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, mesmo Canadá, todos eles, sem exceção, até hoje, mesmo com a crise deles, 75% dos recursos que circulam, que sustentam todo o sistema de saúde são públicos. 75%. E a Inglaterra ainda hoje coloca 85%. Nós colocamos 42%. O sistema de saúde brasileiro, tudo que circula de recurso para sustentar o sistema de saúde brasileiro, entre a atividade privada e pública, 42% sobe no Estado, menos da metade que a Inglaterra. Então nós construímos um sistema universal, que, como a Arouca gostava de dizer, isso foi um ganho civilizatório da sociedade brasileira. Nós não tínhamos sistema de saúde universal, participação social, descentralizado, tudo que a gente conhece. Mas temos um sistema de financiamento que é incompatível com a sua universalidade. E sabe quando começamos a perder? Nos anos 90, com o Collor, depois com o Fernando Henrique. Porque a nossa proposta, que eu tive a oportunidade de participar naquela época, era que o orçamento da Seguridade Social, que inclui saúde, assistência e previdência, 30% fosse da saúde. Isso dava um ganho, mais do que dobraria o orçamento do Ministério hoje, está quase 150 bilhões de reais. Quando foi instituída a emenda constitucional 29, vocês conhecem, que define que os municípios têm que colocar 15% da sua receita para a saúde, o Estado 12%, e o nível federal ficou sem definição percentual. A briga da emenda constitucional era fazer o quê? É que o nível federal tivesse pelo menos 10% da receita corrente bruta, uma porcentagem, que dava mais 150 bi em valores de hoje para o orçamento do Ministério da Saúde. Isso não nos alcançaria, não colocaria no mesmo status dos países capitalistas de sistema universal. Não estou falando nem de Cuba, que o irmão não tinha colocado isso aqui não. Mas a emenda constitucional foi derrotada, inclusive, pelo governo Lula e Dilma. Essa que é a verdade. Eles derrotaram a emenda constitucional em 2009. Então, nós temos uma crise, aí pegando essa discussão toda, né? Onde você tem um sistema de saúde que foi magnífico nas suas proposições, foi construído no esteio do que foram as lutas políticas nossas. Outro dia eu fui fazer um debate na UERJ com uma professora de Direito Constitucional. Ela taxou elogiar a gente, né? Vocês sanitaristas que participaram da Constituição do SUS, a senhora está enganada, sua discussão está enganada. O SUS é uma conquista dos movimentos sociais brasileiros. Se nós da saúde pública que nos comprometemos com essa luta, mas ele foi uma conquista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começou a discutir a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que o Arouca foi presidente dela, ele era presidente da Fiocruz, na época era chefe de gabinete. Nós saímos pelo Brasil discutindo com movimentos sociais. Aqueles que não sabiam nem que movimentos sociais eram esses. Aqueles que colocaram na sua agenda a questão da saúde. Teve tudo. Foi uma loucura aquilo. Eu fiquei 3 dias enfurnado num convento lá no interior do Maranhão, discutindo com 18 sindicatos rurais, como se fosse hoje. 18 sindicatos rurais discutindo uma proposta. Eles perguntavam assim, vem cá, mas o que vocês querem? Eu falei assim, não sei. Nós estamos discutindo com a sociedade o que a gente quer. Entendeu? Eu estou colocando esse exemplo porque, no final das contas, os princípios que orientam o SUS, que SUS como direito de todo cidadão brasileiro, sem discriminação, um sistema de saúde que é dever do Estado, coloca uma visão sobre o Estado muito clara, diferente do que esse ministro está fazendo. Um SUS que contempla a participação social através dos conselhos, democrático nesse sentido, pelo menos na concepção, a gente pode discutir o desvirtuamento dos conselhos hoje, mas certo? O SUS descentralizado, que pudesse chegar mais perto da população, porque eu não sei se vocês sabem, a Previdência Social nos anos 80, que é um fenômeno impressionante, talvez o setor saúde brasileiro seja o setor onde mais encarna o exemplo que é um Estado privatista na nossa história. Por quê? O povo não tinha acesso ao sistema de saúde, mesmo depois de 30. Os serviços de saúde pública eram organizados dentro da Previdência Social, no antigo INAMPS. Só atendia quem tinha carteira assinada. Então o povo não tinha acesso. O Ministério da Saúde tinha 1,2% do orçamento da saúde em geral, que fazia campanhas. Né? Isso é a realidade. Em 74, que loucura. A ditadura cria o FAS, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, que era um recurso que vinha de loteria, de não sei o que, doação grande da Caixa Econômica para financiar a área social, particularmente a educação, saúde e interior. Aí quando você pega a análise disso,
81% dos recursos do FAES, nos anos 70, para a educação, foram alocados nas escolas públicas. A gente já ouviu muito falar que as escolas públicas foram muito melhores que são hoje, lembra? Foram. E quando você pega esse mesmo recurso para a saúde, era o contrário, 19% foi para a iniciativa, para o setor público, 81% para a iniciativa privada. O que o Estado fazia? Ele financiava a construção de hospitais e ambulatórios privados, o equipamento, só que o povo não tinha dinheiro para pagar. Como é que o povo ia ser atendido na iniciativa privada? Então o Estado financia a capacidade instalada e faz um convênio com a iniciativa privada pela Previdência, onde o sujeito é atendido na iniciativa privada e por procedimento o Estado repassa o dinheiro para a iniciativa privada. Então você tem um Estado que sustenta a capacidade instalada e o custeio da iniciativa privada, em vez de investir no setor público. Olha só que interessante, só para concluir. Tá. Isso gerou distorções monstruosas que nós vivemos até hoje. Por quê? Eu sou dono de uma casa de saúde privada, né? Você é atendido lá. Quanto mais complexo for o atendimento, mais eu ganho. Tá certo? Era essa a lógica. A grávida, por exemplo, se você faz um parto normal ou se faz um parto cesáreo, o que é mais complexo, mais custoso? É o cesáreo. Implica centro cirúrgico, implica... A cesariana virou parto normal nesse país a partir desse processo. Até hoje, inclusive, é uma briga. Isso cultuou no conjunto da sociedade, inclusive nas mulheres. Existe isso. Muitas vezes. O médico não quer ficar 12 horas acompanhando o trabalho de parto, para ter parto normal. Então, a amígdala... Eu me lembro quando eu me formei, eu era diretor do centro de saúde e fazia atendimento, que eu sou médico, fazia atendimento clínico. Uma vez eu atendi uma senhora, ela foi lá, eu falei, eu estou com medo. Eu falei, a senhora está com medo de quê? É que eu fui no médico, ele marcou, disse que eu tenho que operar a amígdala. Houve uma epidemia de amigdalectomia desnecessária totalmente. Só tem 3 indicações de operação de amígdala. Mais de 10 amigdalites por ano, o sujeito faz amigdalite de repetição, tumor de amígdala, ou abscesso de amígdala. Fora isso, não tem porque tirar a amígdala de ninguém. Mas tem mais nessa história. Essa senhora chegou lá para eu atender no centro de saúde com medo, ela estava com medo que ela tinha que fazer operar. Aí eu falei, não, conversei com ela, deixa eu examinar. Eu examinei, ela não tinha amígdala. Já tinha ido. Já tinha operado quando ela... É um negócio de uma perversão, assim. Então, o sistema de saúde brasileiro se constrói na lógica dos interesses privados, historicamente, desde que ele é sistema. Antes de ser sistema, depois que foi sistema em 30, até 88. Nossa briga, todos nós, quer fazer avançar o SUS, nessas características, é uma briga que vai passar por uma discussão sobre o modelo da sociedade que a gente quer. A gente não vai conseguir ser vitorioso nesse processo se a gente ficar olhando para o nosso umbigo, eu acho, a minha opinião. Da mesma maneira que o SUS só foi possível ser conquistado com os movimentos sociais vigorosos, aí vem a discussão nossa. O que está acontecendo agora? No processo do modelo de desenvolvimento da economia brasileira, do capitalismo brasileiro, associado à lógica da estruturação produtiva, que decompôs estruturalmente o mundo do trabalho. Fernando Henrique foi que inaugurou isso na legislação. Né? Nós temos hoje 9% do PIB brasileiro decorrente da produção industrial. Conta 32% nos anos 80. Olha a loucura. 9%. Nossa taxa de sindicalização média hoje está em 14,5%. Menos da metade do que era nos anos 80. Mas aí tem um problema grave, desculpa. Não, vamos. A quantidade de sindicatos. Não. Isso vai ser usado contra nós. Também é. O artimanha do governo. Pô, vamos seguir o sindicato. Sem contar nisso, em 86, na época da 8ª conferência, uma conferência que tinha 5 mil pessoas, representativa, teve uma discussão na plenária final, que foi uma discussão pesada, que era o seguinte: o sistema único de saúde que a gente estava construindo, ele aceita a participação da iniciativa privada? Lembra disso? O pau comeu naquela discussão e se avaliava assim, nós não temos a avaliação que foi feita, que acabou prevalecendo. Nós não temos força para impor em que a iniciativa privada não participe de jeito nenhum desse processo. Então, qual foi o acerto no final? Foi que o sistema é público, realmente, direito todo, dever do Estado, participação social, descentralizado, não sei o que, mas a iniciativa privada pode participar de forma complementar. Está lá no texto constitucional.
Isso abriu uma brecha para... Fazer uma brecha. Eu acho muito... Eu confesso a você que até hoje, sinceramente, eu não tenho... na época eu estava na mesa da plenária com a Arouca. Eu confesso a vocês, com toda a honestidade, eu não tinha convicção nenhuma das duas. Interessante. Por uma questão política, não é uma questão de princípio. Questão de princípio, a iniciativa privada não tem que estar... imagina, no setor de saúde, que é um bem essencial da humanidade. Quer ganhar dinheiro. Ninguém tem direito de ganhar dinheiro com cima do sofrimento alheio, pô. Isso é uma loucura, uma perversão. Mas eu estou falando do ponto de vista político. Não sei se vocês sabem, na época que a gente começou a preparar a 8ª conferência, a iniciativa privada não quis participar. Nós chamamos a FBH, a Federação Brasileira de Hospitais. Eles avaliavam assim, isso aí é coisa de comunista, não vai dar em nada. O que acontece? Se você pegar a história do investimento privado na saúde, é um dado interessante, né? Isso mesmo nos países capitalistas de sistema universal, o Estado, nesse sistema, ele participou do serviço de saúde. Os insumos de saúde, onde você tem uma rentabilidade econômica enorme de acumulação de capital, leia-se equipamentos médicos cirúrgicos, equipamento laboratorial, medicamentos, terceira maior indústria do mundo hoje é a produção de medicamentos. Armas de tráfico de droga, Elas todas foram da iniciativa privada. Elas não são, a produção não é uma produção estatal. Quando eu falo do sistema de saúde universal da Inglaterra, a produção dos insumos do sistema de saúde não é estatal, é do capital. O que é estatal é a organização do serviço. A organização é a oferta de serviço propriamente. Isso é estatal. Agora, o capital não tinha interesse, por exemplo, eu tenho esses dados, do atendimento ambulatorial, até os anos 60. Porque atendimento ambulatorial não tinha tecnologia, o cara fazia uma consulta, né? No máximo você tinha um exame de sangue, um hemograma, não sei o que, acabou. Então o que aconteceu? A partir dos anos 60 você teve um arranque enorme de tecnologias aplicadas ao setor saúde. Tanto para diagnóstico, por exemplo, raio-x, depois vem essas sofisticações de ressonância magnética mais tarde, ultrassonografia, está tudo muito caro, em qualquer lugar do mundo é caro. E a manutenção é cara, existe profissional especializado. Depois você incorpora uma série de técnicas de laboratório mais caras também para diagnóstico. Quando você pega o dado do investimento em saúde dos anos 60, os Estados Unidos quase quintuplica em 7 anos o investimento. É impressionante, cara. Mas a escala, eles tinham menos de $1 bilhão, vai para 6, uma coisa assim. Eu tenho o dado. Não, eles estão investindo na acumulação de capital dentro do setor de saúde. O Brasil acontece semelhante. A nossa indústria, nós até conseguimos, um dado interessante, nós até conseguimos uma estrutura produtiva pública razoável na área da saúde. Por exemplo, nós temos aqui na Fiocruz o Manguinhos, que produz vacina, reagente diagnóstico, Farmanguinhos, Lafep, Butantan. Você tem uma estrutura pública que não é desprezível no Brasil para a produção de insumos para a saúde. A nossa ciência, comparada com a ciência do mundo, mesmo nos moldes da ciência que a gente critica, o Brasil tinha até 10 anos atrás 2% da produção mundial de artigos científicos em revistas indexadas. Os Estados Unidos, junto com a Europa, leia-se Alemanha e Japão, 75%. 75%. Então nós temos uma capacidade científica que não é desprezível e nós temos um setor produtivo que não é desprezível. O que nós não temos, que é uma tragédia, é o desenvolvimento tecnológico. Então nós temos um problema grave, que é o desenvolvimento tecnológico. Isso está dentro do modelo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Voltando à discussão da questão do PIB, da indústria. E isso está... Você me interrompe aí, porque eu estou... Não sei, porque é tanta coisa para falar, estou tentando fazer uma síntese. Não, porque isso acompanha o quê? Um modelo de inserção do Brasil na ordem econômica internacional, a partir dos anos 80 e particularmente 90, que nos reafirma como produtor de commodities. Que commodities? Agrícolas, né? Minerais e petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. O Brasil consome mais agrotóxico que todos os países do mundo. O maior consumidor de agrotóxico do mundo é o Brasil. Mais que os Estados Unidos. Nós consumimos 1 milhão de toneladas de agrotóxico por ano. É uma coisa absurda. Isso está dentro do escopo da lógica da inserção do Brasil na ordem capitalista internacional a partir dos anos 90, que traz como consequências
algumas consequências dialéticas importantes. Por exemplo, os movimentos sociais que surgem no Brasil de vigor contra o agronegócio e a mineração, todos surgiram depois dos anos 80, com exceção da Liga Camponesa de Francisco Julião, todos surgiram depois dos anos 80, para dar uma ideia desse panorama. A MST de 84, Via Campesina depois de 92, Quebradeira de Coco Babaçu, Conselho Nacional de Quilombola, Faxinais, Fundo de Pasto, MPA, tudo. Tudo quanto é movimento que surge organizado no enfrentamento ao capital, surge a partir dos anos 80. E, ao mesmo tempo, a partir desses anos 80, a gente tem um enfraquecimento do movimento sindical urbano. Eu falei o negócio do Trump porque o Fordismo ele foi superado e a reestruturação produtiva arrebentou os movimentos europeus e dos Estados Unidos. Vou dar um dado que eu sempre gosto de dar. Quando termina a guerra, que o mundo se democratiza e o Fordismo fortalece os movimentos operários na Europa, o Partido Comunista Italiano, nos anos 50 para 60, tinha 3 milhões de filiados. Um partido de matriz comunista, onde uma população da Itália na época não era de 50 milhões. É você imaginar que hoje no Brasil, um partido comunista de verdade, tivesse uns 18 milhões de filiados. Você imagina isso? De carteirinha militante? E, no entanto, eles tiveram conquistas brilhantes, inclusive na área da saúde. O movimento operário italiano, vocês não discutiram isso, não? O movimento, entendeu? Eles tiveram conquista. Os trabalhadores da Itália, o movimento operário, eles conseguiram em lei que eles fizessem a vigilância dentro dos ambientes de trabalho. Não era o Estado, não era eles faziam. É impressionante. Hoje o Partido Comunista Italiano não existe mais. Estou dando isso como exemplo. Da mesma maneira que as taxas de sindicalização desabaram, e os partidos de esquerda que defenderam os trabalhadores desde o século XIX, eles foram tão mais fortes quanto eram mais fortes os movimentos organizados dos trabalhadores. Eles nascem, porque quem nasce primeiro não foi o partido, foi a organização sindical no século XIX. Os partidos vêm num processo histórico. Eles são articulados. Na medida que você desagrega, essa é a provocação para a gente poder discutir, não sei se vai dar, que você desagrega estruturalmente o mundo do trabalho, como é que ficam os partidos de esquerda? Eu estou trazendo essas coisas todas, vocês me desculpem aí a correria, mas eu acho que nós estamos diante de um dilema grave, que é entender esse fenômeno, só para fechar o negócio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos desmonta a lógica fordista e a economia americana ela cresce em cima de um capital totalmente virtual. A crise de 2008 foi isso. O capital virtual emprestava sem lastro de segurança. Quando ninguém mais conseguia pagar, aquilo quebrou tudo. O Obama botou quase $1 trilhão na economia, para salvar os bancos. E os Estados Unidos hoje têm 18% da produção mundial. Por que o Trump foi eleito? Ele fez um discurso na contramão da globalização, fez um discurso protecionista para os trabalhadores desempregados, no trabalho informal, no trabalho sazonal, no terceirizado, e mesmo o trabalhador empregado nos Estados Unidos hoje tem mais insegurança. Um dado para vocês, para fechar. No final dos anos 90, os Estados Unidos tinha 53% do emprego em salários considerados médios. Depois da crise de 2008, na virada agora, tem 22%. Então, o capitalismo no mundo cresce com um aumento da desigualdade brutal. Brutal. Não só aqui, nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto. O processo de enxugamento do Estado, quando você pega o consenso de Washington, de 89, a receita que o Banco Mundial passa para os países periféricos é impressionante. Privatizar tudo, desregulamentar o fluxo financeiro, está tudo lá, são 10 tópicos. Então, o neoliberalismo, ele tem vários componentes. Ele é o instrumento político de sustentação da chamada reestruturação produtiva, a nova forma de acumulação de capital, que inclui o desmonte do mundo do trabalho, que inclui o imaterial no processo de trabalho, que inclui a desregulamentação financeira, que inclui a virtualização do capital em torno das finanças, que não tem lastro produtivo, porque os Estados Unidos chutaram o pau da barraca no acordo de Bretton Woods em 44, não sei se você lembra disso. A guerra estava perdida. 150 países do mundo capitalista fizeram um acordo em Bretton Woods e definiram que a moeda ia ser o dólar lastreado pelo ouro. Ou seja, ele tinha uma base concreta da economia. Quando veio a crise de 70, os Estados Unidos chutam o pau da barraca, acabou. Quem emite o dólar são só eles.
Esquece o ouro. Só que junto com isso vem a tecnologia da informática. Isso é muito importante pensar esse conjunto, entendeu? Claro que do ponto de vista nosso, nós somos levados também, por subalternização do Estado brasileiro e das forças políticas brasileiras e econômicas, a cumprir esse papel. De ser exatamente, produtor de commodities. Isso. Aquele passado de... Aproveitando, desculpe, tem um artigo do André Singer que vale a pena ler. Chama-se Catucando Onças com Vara Curta. Agora em cima. Foi, muito bom. Ele pega a crise do governo Dilma, depois o impeachment, para tentar entender. Na verdade, a Dilma, quando é eleita no primeiro mandato, ela tem um projeto, que é um projeto na contramão disso que a gente está vivendo, viu? Não sei se você lembra, ela faz um discurso na posse dela contra os bancos. Ela diminui. O Banco Brasil, a Caixa Econômica, vai reduzir tudo. Isso. Ela diminui o spread. Olha, o spread bancário no Brasil, o que eles chamam de spread bancário? Quanto um banco gasta para captar nosso dinheiro? E quanto ele ganha fazendo um investimento? Ele gasta em média 7%. E ganha, às vezes, até 80%. É um absurdo isso. A política do Banco Central foi para diminuir o spread bancário. Era na linha de diminuir a taxa de juros. Aumentou o IPI de carros importados. Para quê? Para favorecer a indústria nacional. Ela tinha um conjunto de medidas concretas. Inclusive, houve uma assinatura de um documento da Fiesp, junto com o Sindicato Metalúrgico de São Paulo, não sei se vocês lembram disso, e do ABC, apoiando essa política. Estrategicamente era o quê? Era um acordo da classe operária brasileira com a burguesia nacional, em contraposição ao capital internacional e o capital financeiro. Eu acho, lê esse artigo do André Singer, ele escrutina esse momento, muito interessante. Só que eu acho que já em 2013, quando tem um primeiro pico inflacionáriozinho no início do ano, 2012, eles começam a bater. Eles ficaram com medo do empoderamento dos trabalhadores no Estado. Eu acho que e a Dilma recua. Eu estou falando da Dilma, aquela expressão que está no poder. Não, mas esse processo, a mudança de posição da Fiesp, da burguesia, porque aqui para nós, você não faz o domínio do Estado capitalista sem alguma aliança com alguma burguesia. Isso aí é uma fantasia. Óbvio. Tudo bem, mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Agora, ela recua, o capital começa a bater, e ela recua. Vai recuando até o ponto, quando se reelege naquele apertado, bota Joaquim Levy na fazenda. Eu acho que, quando você perguntar o neoliberalismo, ele tem vários componentes. O neoliberalismo é um instrumento político de sustentar a nova forma de acumulação de capital, que passa pela financiarização da economia, passa pela desagregação do mundo do trabalho, passa por desmontar todos esses direitos, passa pelo imaterial gravitando no trabalho, passa por uma série de coisas, a mudança da lógica da contratualização. E aí a gente se vê diante de um movimento que ele é cruel com o trabalhador. É aquele movimento em que o patrão coloca o trabalhador como colaborador, em que ele mostra que o capital é nosso, que você é como eu, que você é uma parte desse processo tão importante quanto eu, acionista da empresa, e coloca isso na cabeça do trabalhador todo dia. Você é importante, você é parte da empresa. E aí esse trabalhador vem pra gente e diz assim: não, mas isso é coisa de proletário, isso é coisa de comunista. Como fazer para conquistar esse povo? Como trazer os nossos colegas bancários para dentro do sindicato? Isso é a discussão maior das reuniões de diretoria do sindicato. Essa questão que você colocou, sinceramente, eu me sinto constrangido para falar sobre isso, porque eu não sou sindicalista. Vocês são sindicalistas, acho que não tenho autoridade para falar sobre. Segundo, numa boa. Segundo, eu também não estou estudando isso. Isso que você colocou, isso começou no Japão nos anos 60. As 3 formas de regulação do trabalho foram no século XIX, era chicote nas crianças em cima da máquina, no século XX era o cronômetro do Taylor e do Ford, e depois, no final dos anos 70 e a virada do século, foi a cooptação, que eles chamam de sindicato casa. Essa sensação que você é parte da empresa, que a empresa também é sua,
A empresa, e isso que eu coloquei no início, que os caras não contratam mais pela qualificação técnica, é verdade, contratam pela sua capacidade de resolver problema. Então, se você está ali, isso vai dentro das lojas do comércio até as fábricas. É analfabeto. O cara que tem iniciativa, que resolve coisa, ele não tem a ver com a qualificação técnica pela qual ele tem que fazer o trabalho. Veste a camisa. É verdade isso. Desculpem se eu cansei um pouco. Tá? Queria discutir, eu queria ouvir.